E aí, assim que o pessoal retornar, daqui a 1 minuto a gente continua do ponto que nós paramos, o slide já está projetado, enquanto esse minuto passa, quem quiser vai fazendo anotações, tá bom? A gente retorna daqui a 1 minuto. O microfone está desligado? Eita, meu Deus, ninguém nem me avisou, minha gente. Estão me ouvindo agora? E eu explicando aqui o assunto bem empolgado, olha, ninguém nem para dizer. Vocês gostam de ver eu passando vergonha, né, minha gente? Mas, rapaz, Eu, pass- tá nem percebendo, professor. eu passando vergonha, José, olha, o povo Ai, não não. imagino, professor. O senhor falou que daqui a um minutinho começava, eu estava esperando começar. Pois bem, meus queridos, vamos retornar. Agora vocês me ouvem bem, né? Então, nós vimos que a função sintática, o termo, é como cada coisa funciona. Eu dei um exemplo de uma estrutura sintática simples, que tinha um menino estudioso passa sujeito composto por um adjunto e um verbo. E nós vimos que pode ter uma oração onde outra oração vai ter função dentro de uma principal, tá bom? Aí nós vimos que um adjunto adverbial pode aparecer na forma de uma oração adverbial. Calma, bem devagarzinho, para a gente não ter dúvida. Tem um segundo exemplo na tela de vocês que diz assim, bem com calma, tá? Esse conteúdo, como eu disse, é um pouquinho mais complicado e exige que a gente tenha mais atenção e pergunte tudo o que tiver dúvida. Vamos lá. Eu digo assim, estudo no meu tempo livre. Tá vendo aí a segunda oração, a segunda frase que está na tela de vocês. Tá não, aparecendo na outra tela. Não tá. Eita, meu Deus, eu tô passando a vergonha completa, né, minha gente? E vocês não me avisam, não. Vocês deixam o negócio. Vocês deixam passar vergonha mesmo. Agora vai. Agora tá. Vamos lá. O que é que a gente tem aí na tela, no segundo exemplo do slide? Porque o primeiro a gente respondeu antes do intervalo, né? Eu comentei. Vamos lá. Segundo exemplo, estudo no meu tempo livre. Se eu tivesse que perguntar a vocês, em termos de função, em termos de elementos, quem é a palavra mais importante e essencial nessa mensagem? Estudo no meu tempo livre. Quem é que é essencial? É a palavra mais importante. O estudo, que é o verbo. Exatamente. Foi a Laila que falou?
Foi a Laila que falou, minha gente? Sim, professor. Parabéns, viu, Laila? É só lembrar da Bíblia, né? Quando eu tiver em dúvida de quem é mais importante, se agarra com Deus e lembra da Bíblia. No Gênesis, no início, era quem? O verbo. O verbo. Então, na estrutura sintática, o mais importante é sempre o verbo. Se agarra com Deus na hora que tiver com dúvida de sintaxe, tá bom? Vamos lá. Aí nós temos assim, estudo no meu tempo livre. Professor, o senhor está me dizendo que no meu tempo livre não é tão importante? Estou. Eu estou dizendo que no meu tempo livre entrou aí para dizer quando eu estudo. Porque a mensagem mais importante, aquilo que a gente vai chamar na sintaxe aí de termo essencial, é o estudo. Quem estuda? Eu estudo. Já tem o sujeito, já tem o verbo. Ó. Já foi o principal e essencial. Quando eu coloco no meu tempo livre, a gente vai chamar isso de adjunto adverbial de tempo. Calma. O que é, professor? Um adjunto ao nome adjunto. E ele é um adjunto adverbial, porque nós vimos que existem advérbios de tempo. Então, é um advérbio de tempo que veio junto, uma ideia de tempo, que veio junto da palavra estudo para dizer quando eu estudo. Então, a gente já pode fazer até um resumo aí mais importante. Quando eu digo as ideias de tempo, quase sempre palavras que vão trazer ideia de tempo para verbo, a gente vai chamar de adjunto adverbial. Moro longe. O longe é um adjunto adverbial. Comi cedo. O cedo é um adjunto adverbial. Gosto muito. O muito é um adjunto adverbial. Trabalhei bastante. O bastante é um adjunto adverbial. Então, quando eu digo estudo no meu tempo livre, esse no meu tempo livre está dando ideia de tempo. Até a palavra tempo apareceu junto do estudo. Então, a gente vai chamar isso de adjunto adverbial na sintaxe. Tá bom? Agora, eu poderia transformar esse adjunto em uma oração. Vai ficar mais difícil. A mesma mensagem, só que agora usando duas orações. Uma que é principal e outra que vai ser uma oração que vai ter essa função de adjunto. Aí eu poderia dizer assim, no lugar de estudo no meu tempo livre, eu poderia dizer assim, estudo quando tenho tempo livre. E esse quando tenho tempo livre não vai ser mais um adjunto, porque não é uma palavra simples, ele veio agora em forma de verbo. Aí a gente vai dizer que agora nós temos uma oração adverbial. Por que oração adverbial? Porque a ideia continua sendo do advérbio de tempo, só que agora isso foi dito por meio de uma oração que veio junto de outra oração. Tá difícil, né, gente, de entender ou tá simples? Complicou aí um pouco. Vou explicar de novo, tá? Deixa eu só botar aqui para cá. Dificuldade desse adjunto adverbial. Adverbial, né? Bem, eu vou explicar de novo. Deixa eu só colocar meu telefone para carregar, porque agora é hora do telefone descarregar e eu não quero ficar sem falar com vocês. Só um instantinho. Prontinho, vou botar o telefone para carregar. Vamos lá. Professor, complicou um pouquinho. Vamos lá. Se eu digo estudo de manhã cedo, teve quantos verbos no estudo de manhã cedo? Estudo de manhã cedo. Teve quantos verbos? Que é o verbo... Estudar. Que é o verbo estudo. Muito bem. Ai, meu Deus, está puxando o celular. Peraí. Vamos lá. Quando eu digo estudo de manhã cedo, eu só tive um verbo. E esse de manhã cedo é uma informação extra que a gente chama de adjunto adverbial. Até aí você entendeu, Laila? Sim. Que esse de manhã cedo tem uma ideia de tempo, então por isso eu vou chamar de adjunto adverbial? Sim, até aí sim.
Estudo de manhã cedo. Não foi assim que eu disse? Isso. Mas ficou tão redundante e repetitivo, né? Tem 3 verbos. Ficou de manhã cedo, ficou estranho, né? Deixa eu colocar assim, estudo cedo. Pronto. Aí eu tenho aí um sujeito, eu estudo cedo. Agora eu poderia, e aí quando a gente vai fazer análise sintática, eu digo só que o estudo é o verbo, a gente teve o sujeito oculto, que é eu, e teve a palavra cedo, falando de tempo, então é a adjunta adverbial, acabou a análise sintática. Agora eu poderia dizer a mesma mensagem com 2 orações, com 2 verbos, dizendo assim, estudo quando é cedo. E a ideia de cedo continua aparecendo, só que não mais como uma palavra sozinha. O verbo é apareceu quando é cedo. Aí eu não vou poder chamar só de adjunto adverbial. Eu vou ter que dizer que é uma oração adverbial, só porque um verbo apareceu nessa história do tempo. Ficou claro, Laila? Sim, então no caso, quando na oração aparecer 2 verbos, aí no caso vai ser uma oração adverbial. Quando aparecer só Se uma delas estiver dando a ideia de advérbio. Pegou o lance? Uhum. Porque também pode ser uma oração adjetiva. Se a oração extra que apareceu está exercendo uma função de adjetiva. Que foi o caso do primeiro exemplo antes da gente ir para o intervalo. Olha o exemplo aí de cima, está na tela de vocês. O menino que estuda passa. Aí eu não tenho ideia de advérbio. Porque o que estuda é uma característica do menino. Pegou o lance? Eu não consigo pensar em tempo. Sim. Quando eu digo o menino que estuda, aí esse que estuda, essa segunda oração, apareceu apenas para dar uma característica do menino. Aí eu vou chamar de oração adjetiva, porque tem função de adjetivo. Só que no caso de baixo, tá aí no slide, estudo quando tenho tempo livre. Esse quando tenho tempo livre foi para dar uma ideia de tempo. Então essa oração inteira vai estar funcionando com a lógica de tempo e eu vou chamar de oração adverbial. Ficou mais claro, Laila? Sim, ficou, professor. Então eu vou ter. E como é que eu vou saber, professor? Quando é adverbial e quando é adjetiva? Eu vou ter que olhar para o sentido. Essa oração extra que entrou aqui está caracterizando alguma coisa da primeira? Ou ela está dando ideia de tempo? Ou está dando ideia de lugar? Porque se estiver dando ideia de tempo e de lugar, é uma oração adverbial, que veio junto da oração principal. Pegou o lance? Minha gente, não deixe de perguntar se tiver dúvida. Entendeu, né, Laila? Isso, está me esclarecendo mais. Vamos lá. Aí a gente disse que um complemento, vamos seguir, tá? Do slide também, tá? Aí aparecendo para a tela de vocês. Se quiser, pode copiar no caderno e fazendo anotações. Um complemento, por exemplo, pode aparecer também na forma de oração. Vamos lá. Anunciei a chegada do circo. Quem é, no princípio, quem é mais importante? Quem lembra? Lembra da Bíblia? Lembra de Deus na hora da prova para ajudar? O verbo. Sim. O verbo, muito bem, que eu anunciei. Está aí na tela de vocês. Quem anuncia, anuncia algo, alguma coisa. Aí é assim que a gente faz análise sintática, perguntando as coisas. Eu já sei que é o verbo anunciar. Já sei quem anunciou que foi o eu, a gente chama de sujeito desinicial, sujeito oculto. Olha como a gente já está fazendo análise sintática aqui. Quem é a ação? Anunciar, é o verbo. Quem foi que anunciou? Eu, porque eu falei anunciei. Então a gente tem um sujeito desinicial, sujeito oculto. Aí a gente volta para o começo da aula, que é aquela história do SVCA. Lembram? Aí quem anunciou? Eu, já é o sujeito. Fez o quê? Anunciou, é o verbo. Falta só um complemento, porque quem anuncia algo ou alguma coisa. Aí você pergunta, e o que é que foi anunciado? A chegada do circo. Aí a gente vai dizer que a chegada do circo é um objeto. O que é objeto, professor? É aquilo que completa o verbo. Aí essa oração se completa. Ela tem um sujeito oculto, que é o eu, análise sintática, né? Do começo da aula de hoje. Ela tem um verbo, que é anunciei, e quem anuncia algo que é um complemento, um objeto, que é a chegada do circo. Tranquilo? Essa é a estrutura mais simples que a gente tem. SVC. Tranquilo até aqui? Posso seguir? Então, a análise de sintaxe é identificar o que é o sujeito, o verbo, o complemento e o adjunto. Perfeito. É o começo da análise sintática. Conseguir perceber quem é o sujeito, perceber quem é o complemento,
perceber quem é o verbo, perceber se teve adjuntos adnominais ou adverbiais. Essa é a primeira parte da sintaxe. Vamos dizer assim, que seria a introdução da sintaxe. Tranquilo até aqui, minha gente? Posso seguir, né? Só que eu poderia também ter essa mesma mensagem que a gente chamou de simples, sujeito, verbo e complemento, de maneira mais difícil, transformando em 2 orações. É a mesma mensagem, só que em uma a estrutura era bem simples, na outra eu usei 2 orações para dizer a mesma coisa. Vamos lá, tá no slide também, do lado. Anunciei que o circo chegaria. Quantos verbos eu tenho agora aí? 2. 2, que é o anunciei, que é o chegaria. Aí, como é que faz a análise sintática agora? Eu vou dizer quem anuncia, vamos fazer a principal primeiro, né? Quem anuncia? Eu. Anunciei, que é o verbo. Que anuncia, aí no lugar de dizer a chegada, a gente dificulta e coloca uma oração. Que o circo chegaria. E esse o circo chegaria já é outra oração. Então, tem maneiras de a gente montar estruturas simples, que tem um verbo só, e tem maneiras de a gente estudar a mesma estrutura, só que mais complexa. Quando é que ela se torna mais difícil? Quando no lugar de uma oração só, eu uso 2. Pegaram o lance, minha gente? Tá tranquilo? Tá, né? Vou seguindo. E Maria, quem é essa coisinha linda falando? Minha pequena. Professor, Oi. a oração é objeto direto. E para ser objeto indireto? Seria Aí vai. Pode falar. tipo assim, se fosse para ser objeto indireto, a frase teria outro sentido. Seria tipo, a informação não seria passada completamente ou como? No caso do objeto, vamos lembrar o que a gente chamou de objeto indireto na semana passada. O objeto direto é a mesma coisa que o objeto indireto, é a mesma coisa que o objeto direto. É alguma coisa que completa o verbo. Só que para ser indireto, tem que ter a presença de uma preposição. Então, para ser um objeto indireto aí, eu teria que ter um de, ou um da, ou um com, ou um para. Por exemplo, no lugar de anunciei a chegada do circo, anunciei para Ana. Aí a gente tem um objeto indireto. Ah, tá bem. Tá bom. Pegou o lance? O Sim. objeto direto, qual é a única? É a mesma coisa, o objeto direto e indireto. Ele completa um verbo. Semana passada, né? A mesma coisa. Isso, ele completa um verbo, só que a diferença é que um é com preposição e a outra sem. Eu acho que alguém até comentou no chat, né? Essa questão. Só que o que eu estou dizendo agora é que esse objeto direto foi a Marilene, né? Muito obrigado, Marilene, que comentou no chat. O que eu estou dizendo agora é que esse objeto direto ou indireto, ele pode vir numa estrutura que só tem um verbo, ou ele mesmo pode ser outra oração para completar a oração primeira. No lugar de anunciei a chegada do circo, eu digo anunciei que o circo chegaria. Aí você vai ter outro verbo, e esse chegaria vai estar completando o primeiro verbo que era o anunciei. Porque quem anuncia algo. No lugar de dizer um algo simples, eu montei uma oração inteira para completar esse anunciei. Tá vendo como é mais difícil? Eu teria 2 orações em uma. Exatamente, perfeito. É por isso que muita gente me procura, tanto para cursinho, quanto em aula particular. Eu ouço muita gente dizer assim, professor, em gramática, eu sou muito bom. O meu problema é quando eu tenho que interpretar um texto. Que eu me todinho. Não tem... Pode falar. Eu também. Tem muita gente que me procura e diz, Wilker, como é que a gente vai fazer? Como é que eu vou estudar com você para melhorar a interpretação de texto? Aí eu digo, lendo textos. Parece uma resposta óbvia. Não é o que as pessoas querem ouvir, mas é a resposta mais óbvia que eu utilizo nas minhas aulas para a gente melhorar a interpretação de texto. Por que é que tanta gente não consegue interpretar texto? Porque o texto são muitas orações e uma está ligada à outra. Ou seja, uma está completando a outra. Se eu não consigo perceber o que é que uma informação está ligada e junto com a outra, aí quando eu passo para a próxima linha do texto, para a próxima linha, eu começo a me perder nos sentidos que o texto está trazendo. Por isso que estudar sintaxe é tão importante, para a gente entender que uma ideia está sempre conectada na outra. Mas quando a gente vai ler texto, a gente não quer ler essas informações conectadas, a gente está na pressa de terminar de ler o texto.
Então, é isso que dificulta muito o processo de interpretação de texto, entenderam? Tranquilinho até aqui? Entendi. É nisso que a sintaxe vai ajudar a gente a conseguir saber que informação está presa na outra. Quais informações eu tenho que entender ao mesmo tempo porque uma está presa na outra. Aí eu quero saber se alguém tem alguma dúvida desse slide até agora, porque se não tiver, eu vou retirar ele para passar para o próximo. Posso passar, né? Então, vamos seguir. Deixa eu aumentar aqui o tamanho para ele ficar grande. No slide anterior, a gente só viu exemplos de coisas que são maiores umas que as outras, né? Deixa eu diminuir aqui para ficar melhor o tamanho. Peraí. De que tem algumas. No slide anterior, a gente viu que tem algumas estruturas que são maiores que as outras. E agora a gente vai estudar cada uma separada. Então, pula uma linha aí no seu caderno e vamos anotar o que é que a gente aprende na escola, lá no ensino fundamental, que a gente chama de sujeito. O que é que a gente chama de sujeito lá na escola, no ensino fundamental? Vamos ler aí o slidezinho que eu fiz para a gente. Sujeito, a gente aprende que é a entidade, é o ser que faz alguma coisa, que realiza alguma ação. A gente diz que é a entidade sobre a qual a gente declara alguma coisa. Então, eu digo assim, eu comi bolo. Aí a gente aprende no ensino fundamental que a gente vai perguntar, quem comeu bolo? Aí a resposta para quem comeu bolo é o eu. Então, a gente vai chamar ele de sujeito. O sujeito, então, é a entidade sobre a qual a gente declara alguma coisa. Tá bom? Tranquilo até aqui? Ou, se você preferir uma definição mais simples, o sujeito é aquele que realiza a ação do verbo. De novo, para quem gosta de explicações mais simples, né? O sujeito é quem realiza a ação do verbo. Sujeito é quem realiza a ação do verbo. Tranquilinho até aqui? E do lado do sujeito sempre vem o que a gente chama de predicado. Eu tinha uma professora no ensino fundamental que ela resumia tudo. E na necessidade de resumir tudo, eu lembro como foi que ela me ensinou o que era predicado. E eu sempre fico rindo muito. Eu ri muito, assim, disso na faculdade, que a minha professora dizia assim, bem simples, curta e grossa. Predicado é tudo que sobra depois que você tira o sujeito, menino. Ela dizia assim, tudo que sobra depois que você tira o sujeito é predicado. Eu também aprendi assim. Ela foi bem resumitiva. A longo aprendi prazo... assim também. Aprendeu assim também, Maria? Professor, tem problema nisso? Tem muitos problemas, minha gente. Tem. Por que isso funciona? Deixa eu ver, alguém fez uma pergunta no... Alguém fez uma pergunta no chat, a Marilene. O sujeito pode vir depois do verbo? É justamente isso, Marilene. Na pressa de me ajudar a entender, a minha professora me dizia que o predicado era tudo que sobrava depois que eu tiro o sujeito. Mas isso só funciona, minha gente, quando você tem uma ordem direta, SVCA. Mas imagine quando a gente muda a ordem. Quando o sujeito vem no final. Como é que eu vou tirar ele assim, dizer tudo que sobra depois que eu tiro o sujeito, se o sujeito não veio antes do que sobra? Dá para entender que as coisas não são tão simples assim? Então, na ordem direta, eu comi bolo, realmente. Depois que eu tiro o eu, tudo que sobra é predicado. Mas imagine que eu digo assim, comi bolo. Quem é o predicado? Se o sujeito não está lá, o eu só disse comi bolo. Aí como é que eu vou tirar o sujeito e sobrar alguma coisa se o sujeito não apareceu? Ele está oculto, está desinencial. O sujeito fica aí o bolo. Como é, Maria? O sujeito fica aí o bolo. Aí você vai perguntar, e quem é o sujeito? O bolo? Não dá, gente lá. Tá vendo como a definição às vezes resumida do ensino fundamental não funciona? Então a gente vai anotar aqui uma definição um pouquinho mais lógica do que seria o predicado, tá bom? Vamos anotar aí, tá no slide também de vocês aparecendo na tela, que o predicado é geralmente a declaração feita a respeito do sujeito. Ou seja, é aquilo que eu digo do sujeito. De novo, se você quiser anotar do jeito que está aí no quadro, tá assim no slide. O predicado
é geralmente a declaração feita a respeito do sujeito. Ou seja, aquilo que se declara do sujeito é o que o sujeito fez, é o que ele sofreu. Então, o predicado você vai colocar aí, que é geralmente a declaração feita a respeito do sujeito, ou o que é que eu disse desse sujeito? O que é que aconteceu com esse sujeito? É isso que a gente vai chamar de predicado. No sujeito oculto, por exemplo, quando eu digo come bolo, quem vai ser o predicado? Tudo come bolo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com algumas coisas, alguns vícios que a gente aprendeu no ensino fundamental, que podem nos dar alguns probleminhas, tá bom? Então, anotaram aí? Sujeito seria a entidade sobre a qual se declara alguma coisa, aquele que realiza as ações do verbo. O predicado é tudo que sobra depois que eu tiro o sujeito, mas é também toda a declaração feita a respeito do sujeito, tudo que eu declaro sobre ele, tudo que aconteceu com ele, tudo que ele fez. Isso é o que a gente tem que aprender sobre o predicado. Tranquilo até aqui, minha gente? Posso seguir ou alguém tem dúvida? Tá tranquilo, né? O pessoal tá dando ok aí, eu vou seguindo. Só que agora o nosso foco não vai ser falar sobre o predicado, daqui a pouquinho a gente fala. A gente vai falar agora sobre o sujeito, tá bom? Vamos anotar aí. Sintaticamente, ou seja, na análise sintática, o sujeito é um termo que a gente chama de essencial. Isso precisa ser anotado. Se você tem marcador de texto, ou só tem uma caneta, faz um círculo importante nessa informação que você vai anotar aí agora. O sujeito é um termo que a gente chama de essencial. De novo, o sujeito é um termo que a gente chama de essencial. Isso é importante saber. Professor, o que é um termo essencial? O próprio nome já está dizendo. Ele é importantíssimo. Ele raramente pode ser retirado. Quase nunca. Só no verbo de ligação, porque só no verbo de fenômeno da natureza, porque não importa quem fez, a gente não sabe. Mas no caso do sujeito, quando são verbos de ações, verbos nocionais, o sujeito é importantíssimo. Por isso a gente chama ele de essencial. Tá bom até aqui, minha gente? Tem que anotar isso. O sujeito é um termo essencial. O que é que significa, professor, que é essencial? Que quando eu digo eu comi bolo hoje, eu posso até tirar o hoje, mas eu jamais posso tirar o eu, porque ele é essencial. Foi quem realizou o negócio. Então não tem como eu tirar quem realizou a ação, porque senão eu perco para a estrutura, eu perco para a mensagem, tá bom? Vamos continuar com o slide. Com o qual o verbo geralmente concorda. Então, por que a gente diz eu comi bolo e não eu comemos bolo? Porque o eu é singular, é primeira pessoa. Então, o verbo vai obedecer e vai aparecer comi e não eu comemos. Para vocês verem como um tem uma ligação com o outro, um concorda com o outro. Por que, professor, um concorda com o outro? Porque existe uma relação direta entre o sujeito e o verbo. Por isso que um concorda com o outro. Então, sintaticamente, o sujeito é um termo essencial da oração, com o qual o verbo geralmente concorda. Alguém levantou a mão aí para falar ou não foi? Se foi, pode interromper, viu? Oi, Marta. Eu comi bolo hoje, aí eu sou o sujeito, certo? Confere. Aí se tira o eu, essa frase fica sem sujeito. Não, porque o verbo comi, aí ficaria com sujeito oculto, desinencial. Porque quando eu falo comi, dentro desse verbo, desinencialmente está marcando que também é eu. É por isso que na língua portuguesa a gente pode dizer eu comi bolo ou só comi bolo. Por quê? Porque dentro do verbo comi também está contida a ideia do eu. Só que aí, quando eu digo eu comi bolo, eu tenho um sujeito, que é um sujeito simples, a gente chama de sujeito determinado, porque ele aparece. E quando eu digo comi, esse sujeito não vai ser mais simples, ele vai ser o que a gente chama de sujeito oculto ou desinencial, porque ele está dentro do verbo. A língua permite que eu diga tanto eu comi bolo, quanto eu comi. A única diferença é que em um você tem um sujeito simples, no outro você tem um sujeito oculto ou desinencial. Tranquilo, Marta? Tá tranquilo, né? Posso seguir, pessoal? Vamos lá para o nosso slide, então.
Sintaticamente, o sujeito é um termo essencial da oração. Geralmente, o verbo concorda com ele. Então, uma regra prática, macete de concursando, é que o sujeito é o termo que conjuga o verbo. É até macete, né? É uma regrinha bem simples, está aí no slide. De novo, o sujeito é o termo que conjuga o verbo. O verbo vai aparecer de acordo com quem é o sujeito. Por isso que ninguém nunca vai... Por isso que... eu vou fazer agora, usar um exemplo clássico, né? Que as pessoas, às vezes, cometem de erro gramatical. É comum você ouvir as pessoas dizerem assim, a gente vamos trabalhar. Não sei se vocês aí em Lagoa da Canoa já ouviram alguém dizer assim, porque eu acho que aí ninguém fala assim não, né? Mais do lado de cá. Aí todo mundo fala certinho, mas é comum você ouvir a gente vamos. Eu acho que ninguém daí ouviu, mas por aqui é comum você ouvir as pessoas fazerem esse dizer a gente vamos. E por que gramaticalmente isso não está correto? Por que gramaticalmente eu não poderia dizer a gente vamos? Porque o sujeito, quem vamos? A gente. O sujeito a gente, que é separado, pelo amor de Deus, não é uma palavra plural. Veja que até o artigo é a, singular. Então, gramaticalmente, a palavra agente é singular. Porque não é as gentes, é agente singular. Então, o verbo vai concordar com a gramaticalidade da palavra agente. E o que é que faz, então, professor? Tanta gente dizer a gente vamos. Porque as pessoas pensam no sentido. Por mais que a palavra agente seja singular, o sentido dela é mais de uma pessoa. Aí as pessoas querem fazer o que a gente chama de concordância ideológica. A gramática explica porque algumas pessoas dizem a gente vamos. Porque ela não fez uma concordância sintática. Ela não fez uma concordância gramatical. Ela pensou na ideia. Por isso chama esse erro de concordância ideológica. Porque a pessoa não concordou com a regra, com a gramática. A pessoa concordou com a ideia da palavra. Por isso que as pessoas dizem, a gente vamos. Não porque, professor, porque ela é burra, ou porque ela não sabe falar. É porque tem uma lógica. Na ideia, na cabeça dela, ela concordou com a ideia da palavra, e não com a gramática. Por isso que a gente tem que dizer, a gente vai. Por quê? Porque quem vai é uma palavra no singular, a gente. É isso que o slide está dizendo aí. O sujeito é o termo que vai conjugar o verbo. É ele que vai mandar em como o verbo vai ficar. A gramática do sujeito. Tranquilo até aqui? Todo mundo entender essa questão do a gente vai e do a gente vamos? É um erro comum que às vezes as pessoas não sabem por que acontecem. E eu já vi muito professor, inclusive de língua portuguesa, rindo ou apontando isso como erro. Mas é preciso a gente entender que não é um erro sem lógica e sem sentido. É possível explicar por que a pessoa erra. Porque ela faz o que a gente chama de concordância ideológica, para concordar com a ideia e não com a gramática. É claro que numa prova, numa redação, em um texto, eu não vou poder nunca fazer essa concordância ideológica, porque a concordância da norma padrão se dá com a regra e não com a ideia da palavra. Pegaram o lance? Segue o baile, então. Aí continua no slide dizendo assim, o verbo está sempre na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural, dependendo, então, do sujeito. Se o sujeito for singular, o verbo vai ficar no singular, a concordância, né? Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai, então, para o plural, tá bom? Aí, geralmente não, outra coisa para a gente anotar aí que é importante. O sujeito tem núcleo, e é um termo central, é um termo mais importante do sujeito. Normalmente, anota aí, tá? Tá no slide de vocês na tela. O sujeito tem um núcleo. Todo sujeito tem um núcleo. A gente diz que esse núcleo é o termo central desse sujeito. Normalmente, é um substantivo ou um pronome. Professor, me dê um exemplo. O sujeito tem um núcleo, que é o termo central. Me dê um exemplo. Eu posso dizer assim. Os alunos de Lagoa da Canoa... Não, deixa eu aumentar para ficar ainda maior. Os meus alunos de Lagoa da Canoa são incríveis.
Os meus alunos de Lagoa da Canoa são incríveis. Aí eu vou fazer perguntas. Quem são incríveis? Aí vocês vão responder quem é o sujeito, né? Que são os meus alunos de Lagoa da Canoa. Isso tudo vai ser um sujeito só na sintaxe. Os meus alunos de Lagoa da Canoa. Por que, professor, isso é o sujeito? Porque eu pergunto ao verbo, quem são incríveis? Aí o verbo vai responder, os meus alunos de Lagoa da Canoa. A gente tem aí um sujeito. Tá bom? Aí nesse sujeito, os meus alunos... Ó quantas palavras. Os meus alunos de Lagoa da Canoa. Esse sujeito tem 7 palavras, mas só uma pode ser núcleo, porque dentro dessas 7 palavras, os meus alunos de Lagoa da Canoa, tem uma palavra que é mais importante que todas. Quem sabe qual é? Os meus alunos de Lagoa da Canoa. Tem uma palavra que resume tudo isso. Que palavra é essa? Alunos. Muito bem, Maiara, muito bem, Marcelo, muito bem, Maria Clara, muito bem, Catiane. Nós vamos chamar, então, vamos dizer que os meus alunos de Lagoa da Canoa têm um núcleo. O que é o núcleo? É a palavra mais importante, que daria para resumir tudo dentro da palavra alunos. Então, esse será o núcleo, a palavra mais importante. Tranquilo até aqui, ou alguém tem alguma dúvida? Se não tiver dúvida, eu vou seguindo, tá? Muito bem. Então, o sujeito tem um núcleo, que é o termo central, o mais importante. Normalmente, é um substantivo, é um pronome, já falei. E termos substantivados também podem ocupar essa posição de núcleo. Calma, que a gente vai explicar. Tem outras palavras que também, outras classes gramaticais, que não só o substantivo, que também vão assumir a função de núcleo. Calma aí. Primeiro eu disse que todo substantivo é o pronome, mas a gente também tem outras palavras que vão exercer essa função. Por exemplo, se eu digo assim, 10 pessoas vieram aqui. Quem vieram aqui? 10 pessoas. Então, dentro de um sujeito, também pode ter uma palavra de outra classe gramatical. Quem é o sujeito? 10 pessoas. O núcleo é pessoas, e o 10 vai ser uma palavra que não vai ser núcleo, mas vai fazer parte desse sujeito. Tá bom? Algumas pessoas vieram aqui. Quem vieram aqui? Algumas pessoas. Pessoas vai ser o núcleo, e algumas vai ser uma palavra que vai participar desse sujeito. Tranquilo até aqui, minha gente? Muito bem. Vou seguir o slide, então, para que a gente possa finalizar o conteúdo. Está quase terminando, tá? E eu acho que hoje a gente nem vai entrar nas questões mesmo, mas já previ que a gente não ia conseguir entrar, porque eu tenho que dar muito conteúdo para a gente conseguir responder a apostila de número 6. Tem muitas questões que eu coloquei, a apostila de número 6 já está disponível, inclusive, tanto no grupo de vocês, quanto lá no Espaço Mix. Quem quiser a apostila 6, já pode pegar. Alguns de vocês não vão conseguir ainda responder as questões, porque, para quem está esquecido desses conteúdos, só vão conseguir responder as questões quando eu terminar todo esse conteúdo, mas a gente vai chegar lá. Vamos ver, então, alguns sujeitos e núcleos sublinhados no texto que está aí na tela de vocês. Quando eu digo, por exemplo, Douglas é um gênio sem diploma, a gente vai chamar aí de sujeito simples. Por que simples? Olha o nome simples. Porque quem é um gênio sem diploma? Douglas, que é uma palavra só, um núcleo só. Então, nós teremos aí o que a gente chama de sujeito simples. Vejam um exemplo de baixo. Mudaram as estações. Aí eu pergunto, quem mudaram? Olha o exemplo aí de inversão sintática. Não veio as estações, mudaram as estações. Eu não sei se vocês já viram, até tem uma música muito famosa, acho que era Cássia Eller, né? Que diz, mudaram as estações, nada mudou. Vocês acham que teria carreira profissional de cantor, minha gente? Uma boa carreira profissional? Eu acho que sim. Às vezes, Você sou empresária. vai ser minha empresária? Mulher, acho que tu vai morrer de fome, viu, mulher? Eu tenho a leve impressão que se você for viver unicamente ser minha empresária, você vai morrer de fome. Mas eu queria que vocês prestassem atenção no mudaram, ó, o Marcelo incentivou aí. Mudaram as estações, nada mudou. Para quem já viu essa música,
É esse o problema que a minha professora não previa quando ela me disse que predicado é tudo aquilo que tira o sujeito. Olha um exemplo de inversão, quando o sujeito não veio antes do verbo. E eu só sei quem é o sujeito e quem é o predicado aí, se eu fizer uma análise. Qual é o macete que a gente aprendeu? Macete de sintaxe. Se eu estou em dúvida quem é o sujeito, eu vou fazer o quê? Ó? Vou botar para a ordem direta. Aí eu vou pegar agora e voltar. As estações mudaram. Aí quem é o sujeito? As estações. E quem é o predicado? Mudaram. Tranquilo até aqui? E continua sendo o sujeito simples, porque a gente tem aí apenas um núcleo. Tem duas palavras, as estações, mas só uma é a palavra mais importante. E por isso a gente tem um sujeito simples. A Lali ia falar? Acho que não, né? Não, eu ia falar, mas esqueci até o que eu ia perguntar, deixa quieto. Se lembrar, pode falar, viu? Porque eu estava prestando atenção também no que o senhor estava falando, e ia perguntar, acabei esquecendo. Continue. Tudo bem, mas se lembrar, você pode perguntar, viu? Vamos lá. Aí nós temos aí sujeito simples. Os dois exemplos de cima são sujeitos simples, só que um na ordem direta e outro na ordem indireta, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Silvério e Everton são muquiranas generosos. Aí eu pergunto, quem são muquiranas generosos? Silvério e Everton. Aqui a gente tem, então, um sujeito do tipo composto. Por quê, professor? Porque agora eu tenho dois núcleos nesse sujeito. Eu tenho o núcleo Silvério, que é um nome, um substantivo, e eu tenho outro núcleo, que é a palavra Everton. A gente vai chamar isso de sujeito composto, tá bom? Eu lembrei um pouquinho, é porque eu não estou lembrando direito, assim, muito desse assunto. Mas um pouco que eu me lembro, assim, um pouquinho, sabe? Coisa, senhor. Isso aí tem a ver com mudar as estações. Aí pode ser o predicado do sujeito, estações. Lá na frente vai ter o que a gente chama de predicativo do sujeito, mas não dá para adequar nesse caso. Não, né? Lá na frente a gente vai aprender um negócio que chama predicativo do sujeito, mas não tem a ver com isso, não. Né? Tá com tanto tempo que eu vi esse assunto que eu já estou confundindo tudo. Calma, a gente vai devagarzinho rever tudo, porque lembra tudo. O que você está lembrando aí vagamente, a gente chama de predicativo do sujeito. O que é um predicativo do sujeito? É uma característica de um sujeito, só que essa característica geralmente está no final do texto. É isso que você está confundindo. Não, professor, eu lembrei agora, eu já lembrei. Pegou? Quando eu digo assim, por exemplo. Jeito simples, eu sei, eu lembrei. No caso, como Silvio e Everton, que nem está explicando aí, né? Sujeito composto, porque tem dois sujeitos, né? Acho que deu uma travada, né, minha gente? Vocês estão me ouvindo? Tô. É sujeito simples porque só se trata de uma única pessoa, não é isso? Deixa eu voltar para cá, que quando na internet do celular é do computador. Aí eu vou voltar agora para o computador para a gente poder se comunicar. Chega, meu Deus. Lembrei. Pronto, agora eu abri o microfone. Você estava falando, Luciane? Sim, lembrei. É sujeito composto, dois sujeitos, né? Sujeito simples. Lembrei. Isso, confere. Sujeito simples, um núcleo. Sujeito composto, dois núcleos, tá bom? Entendi agora, professor. Estou misturando tudo. Obrigada aí. De nada. Aí a gente segue para um terceiro exemplo, que diz assim: nós somos capazes de tudo se trabalharmos. Aí, quem somos capazes de tudo? Nós. Então, a gente também tem aí um sujeito simples, porque há um único núcleo, tá bom? Então, no caso, a gente pode ter sujeito que é substantivo, a gente pode ter sujeito que é pronome, mas o que vai dar a ideia de simples é que tem apenas um núcleo, tá bom? Vamos agora para o próximo exemplo. Dois cães ferozes brigaram na padaria. Para saber quem é o sujeito, eu pergunto quem brigaram na padaria. E a resposta é dois cães ferozes. Apesar de serem dois cães, a gente só tem um sujeito. Porque eu vou perguntar o verbo. Quem brigaram na padaria? Ele vai responder dois cães ferozes. Então, essas três palavras são um sujeito só, que a gente vai chamar de sujeito simples. Porque nas palavras dois cães ferozes, a gente tem só uma palavra que é núcleo, que é a palavra cães. Agora vai ganhar uma estrelinha de bom aluno, não é aquelas estrelinhas que os professores faziam antigamente de papel e lhe davam. Eu não sei se na escola de vocês chegaram a ganhar estrelinha, mas eu ganhei.
Vamos lá, pergunta com calma de concurso para vocês, tá? Dois canceroses brigaram na padaria. O professor Núcleo acabou de me dizer que dois canceroses é o sujeito simples, porque só tem um núcleo que é cães. E se só tem um núcleo que é cães, a palavra dois e ferozes vai exercer que função sintática? Ela é sujeito, mas ela é sujeito e essas duas partezinhas, a palavra dois e ferozes, vão ser de que função outra, que já que não é núcleo? Quem lembra? A gente já viu na aula de hoje. A palavra principal é cães, mas o dois e o ferozes estão fazendo o que aí? Complemento. Complemento? Será que é complemento? Olha como é difícil estudar sintaxe, né? Para ser cão, precisa ser dois. Para ser feroz, precisa ser cão? Não, então não é complemento. A gente vai estudar o que é complemento. Calma aí, professor. Então só existe complemento. E quando é que é complemento, professor? A gente vai estudar lá na frente. Complemento é uma coisa que completa o sentido. Tem que estar lá. Mas não é complemento. Dois e ferozes não é complemento. Quem sabe o que é? A gente já falou na aula de hoje. Ixi! É adjetivo? Feroz é adjetivo na morfologia e na sintaxe. Vocês estão prestando atenção na aula. Muito bem, Mayara. Muito bem, Mayara. Vão ser adjuntos. Para quem não percebeu, Juliana também comentou, Tamara também comentou. A palavra dois e a palavra ferozes vão ser adjuntos. Por quê? Porque elas vieram, juntos de um nome. Não como que faz esse nome, mas para dar especificações. Não é qualquer cão, não é, a quantidade não é qualquer, foram dois. Então, esse dois é para dizer a quantidade de cães. Se é informação extra, só para dizer a quantidade, a gente vai chamar de adjunto adnominal. Se é um adjetivo para caracterizar os cães, é um adjetivo que vem junto de cães para caracterizar, a gente vai chamar de adjunto adnominal. Isso é análise sintática. Isso poderia ser uma questão do concurso. Tá tranquilo até aqui? Todo mundo entendeu ou não? Tá tranquilo, né? Se não entender, né, gente? Vocês perguntem, pelo amor de Deus, porque senão a gente não vai conseguir avançar e esse conteúdo, se já fizeram as coisas aqui que poderiam cair no concurso. Tá? Vamos seguir então. Isso é uma curiosidade, tá? Para saber se vocês estavam sabendo de adjunto. Aí, no exemplo de baixo, eu tenho assim: duas de suas amigas foram aprovadas. Duas de suas amigas foram aprovadas. Eu pergunto, quem foram aprovadas? Aí a resposta é duas de suas amigas. Aí eu tenho um sujeito simples. Por que eu tenho um sujeito simples? Porque o núcleo é duas. Aí você, professor, o núcleo não é amigas, não é. O núcleo é duas. O de suas amigas está aí como característica extra das duas. Alguém levantou a mão com dúvida ou era tranquilo? Tá tranquilo, né? Pode seguir então. Então nós temos sujeito simples aí. E por nós temos assim: o descansar deve ser prioridade para a manutenção da saúde. Quem deve ser prioridade para a manutenção da saúde? A palavra, o sujeito, o descansar. Aí você vai dizer, oxe, professor, peraí. Descansar não é um verbo. O verbo vai ser o sujeito. Vai ganhar um selo de bom aluno que é dado nas nossas aulas de morfologia. Quem me disser por que essa parte que está destacada aí, o descansar, é o sujeito e não o verbo. Vai ganhar uma estrelinha de bom aluno e vai acertar uma questão no concurso super difícil. Quem me disser por que a palavra aí descansar é um sujeito e não um verbo. Eita, para Mayara e para Tâmara. Se vocês aprenderam isso comigo e vocês acertarem essa questão no concurso, a maioria das pessoas não sabem isso que vocês acabaram de responder, sabia? Foi comigo e Mayara e Tâmara, vocês já sabiam. Encha a minha bola de que foram comigo. Digam, pelo amor de Deus, vocês aprenderam isso comigo. Porque eu não aprendi isso na escola, não. Nunca me ensinaram essa história. Só fui aprender isso para concurso. Foi comigo, Tâmara? Aê! Agora não sei se é verdade, porque eu implorei para dizer que foi comigo. Vamos lá, minha gente.
Descansar aí não é verbo. A gente viu lá nas nossas primeiras aulas de morfologia, um macete de artigo. Relembra comigo, não foi, Mayara? Não aprendeu comigo, mas relembrou. Vamos lá. Cai sempre em concurso. A gente viu que o verbo descansar, comer, ser, quando ele vem acompanhado de um artigo, ele perde sua característica de verbo, porque ele está sendo nominalizado, ou seja, ele está sendo substantivado, ele está se transformando no nome de alguma coisa e não no verbo. Só vai ser verbo se eu disser assim, descansei, descansaram, descansarão. Mas como tem um artigo, esse o descansar é o nome de alguma coisa que eu tenho que fazer, e não o verbo em si. Por isso aí, nesse caso, o descansar vai ser sujeito. Aí tem concurso safado, banca difícil, que pega uma pegadinha com você de sintaxe. Aí diz assim, o verbo... ele diz assim, ó, a questão da frase descansar deve ser prioridade para a manutenção da saúde. Você tem a presença de 3 verbos de ação. Aí ele vai dizer, deve ser descansar. Aí você vai olhar descansar, sabe que descansar é verbo e marca que é um verbo. Mas não pode ser aí, porque teve um artigo do lado. E a gente viu que o artigo é um substantivador. Quando ele aparece, a palavra do lado se torna um substantivo. Aí ele pode assumir a posição de sujeito. Tranquilo? São só curiosidadezinhas que podem cair no concurso. E são essas exceçõezinhas pequenininhas que vão cair. Tá bom? Alguém tem dúvida? Sim, Laila. Laila, né? Pode falar, Laila. O descansar, o verbo quando vem assim no infinitivo, que no caso com a terminação AR, é quando ele está no infinitivo, né? Assim? Agora, qual é a coisa importante, Laila? Para o verbo estar sendo substantivo e poder assumir função de sujeito, a questão não é só que ele está no infinitivo. A questão é que, além de estar no infinitivo, você vai colocar um artigo antes dele. Porque ele está acompanhado do artigo. Exato. Então, são 2 motivos que fazem aí ele poder ser sujeito. O primeiro é que ele está no infinitivo, como você disse, está coberta de razão. E o segundo é o fato de ter do lado dele um artigo. Porque a gente aprendeu lá na primeira aula que todo substantivo, antes dele, tem que vir um artigo. E a gente aprendeu, quando estava estudando o artigo, que o artigo só nasceu para acompanhar substantivo. Pegou o lance? E os concursos se aproveitam muito dessa exceção. Isso acontece raramente, tá? É só quando a gente precisa nominalizar um verbo, mas é justamente onde o concurso vai pegar. É nessa exceção, nessas possibilidades de flexão. Quem está cansadinho, eu sei que a gente já está aqui há quase 3 horas, que o cansaço já está batendo, mas a gente já está encerrando, tá? Eu prometo. A aula de hoje é um pouco mais densa, porque tem mais conteúdo. Pode falar, mas Maria falar? Você vai postar esse assunto? Então, eu posso disponibilizar esse slide para vocês, e lembrando que essa aula fica gravada também. Se você, por algum motivo, foi muita informação e você não conseguiu absorver tudo, eu sugiro que você assista de novo essa aula, principalmente para quem estava meio perdido de sintaxe, porque não lembrava de nada ou de praticamente nada. Essa aula de hoje é importantíssima para tudo que vem de sintaxe pela frente. E eu já confesso para vocês, minha gente, vem muita coisa de sintaxe. Sintaxe é uma área extremamente grande. Aí a Fernanda disse que não chega para todos a gravação, né? Se não chegar porque não envia o link, você pode pedir no privado do Edinaldo ou da Neide que eles enviam, tá? Demora às vezes porque... para você gerar o link da gravação, demora são 2 horas, esse Google Meet que a gente usa, para gerar o link. Aí depois de gerar, é que o Edinaldo pode ir lá na plataforma, e a Neide, e pegar esse link para disponibilizar. Aí eu sei que às vezes demora porque não é tão rápido que a gente consegue fazer isso, né? Não é uma atividade que a gente consegue estar fazendo toda hora. Mas eu não tenho esses links, tá? Porque quem grava é o Edinaldo e a Neide, e eu não tenho acesso aos links, mas eu tenho certeza que se vocês pedirem de alguma aula que você perdeu, pode demorar um pouquinho, mas eles vão mandar no grupo, tá bom? Eu não tenho acesso porque eles que contrataram a plataforma, então eu só entro para dar aula, eles que estão nessa parte administrativa, cuidando dessas gravações. Mas se precisarem, revejam, assista a aula de novo, não esperem por mim,
Vão na internet, não entendeu o que é sujeito, pesquisa mais um pouquinho, não entendeu o que é verbo, pesquisa mais um pouquinho, e não tem vergonha de, se precisar, entrar em contato comigo também no privado, no Instagram, que eu estou disponível para tirar a dúvida de vocês. Eu só não quero, e me dói muito, que vocês finjam que estão entendendo sem entender. Ou que estejam aqui só deixando a hora passar, se iludindo, achando que vai aprender, se não focar. Então, sempre que tiver dúvida, estuda mais um pouquinho, revê a aula, refaz a questão, me pergunta, e a gente vai trocando informações, tá? Eu vou ficar muito, muito feliz se quando esse concurso sair, o resultado das nossas aulas se refletir na aprovação, assim, majoritária do pessoal que estava fazendo o cursinho. É um respaldo de que está dando certo, mas para dar certo, vocês não podem contar só comigo. E aí eu sei que é difícil, né? Porque eu sei que tem muita gente que trabalha, tem filho, marido, casa para cuidar, mas a gente só consegue conquistar as coisas na dificuldade. E quando vem muito fácil, é muito raro as coisas irem fácil para a gente. Ou a gente batalha e sofre mais um pouquinho, ou por sorte não vai ser, é por persistência mesmo. Então, eu sei que às vezes cansa trabalhar o dia todo, tá aqui até uma hora dessa estudando, mas eu acredito que se vocês estão aqui até 9h40 da noite, depois da rotina inteira do dia de vocês, é porque vocês têm um objetivo maior. E não adianta a gente ter um objetivo maior e não estruturar para esse objetivo acontecer. Então, vamos todo mundo junto, tiver dúvida, pergunta, revisa, assista a aula de novo, para que a gente consiga ir junto. Principalmente nessas aulas a partir de hoje, porque eu confesso a vocês, pelo menos para mim, que sou profissional da área de letras, eu considero a parte de sintaxe o mais difícil, o mais complexo de se aprender. Então, é preciso que a gente esteja bem focado para não perder nada, tá bom? Aí eu vou finalizar a aula de hoje, nesse slide daqui, porque a gente está com excesso de informação já, e a outra parte já vai começar a falar dos outros tipos de sujeito. Então, para que a gente não comece a embolar e misturar informações, eu vou finalizar com essa parte, e na próxima aula eu começo com os tipos de sujeito que não são nem simples nem composto. Esses que a gente viu hoje são todos simples, e na próxima aula eu vou entrar no que a gente chama de sujeito composto, indeterminado, desinicial, mas eu vou querer parar por aqui hoje para a gente não começar a misturar informações. Só para sintetizar o que é que a gente aprendeu na aula de hoje. A gente aprendeu o conceito de sintaxe, a gente aprendeu o conceito de oração, tópicos, né? Para ver se você anotou aí os tópicos todos importantes. Nós aprendemos conceito de sintaxe, nós aprendemos conceito de oração, nós aprendemos a ordem direta, de como se forma a ordem direta, falamos de ordem inversa, falamos de adjuntos, assim, bem por alto, né? Nós falamos de estrutura e começamos a falar de sujeitos e predicados, e eu finalizei agora falando só de sujeitos simples. Na próxima aula, como não vai dar tempo de trabalhar todas as possibilidades de sujeito composto, eu vou parar por aqui e a gente continua na próxima aula já falando do sujeito composto e finalizando o conteúdo. Eu já disponibilizei a apostila número 6. Lá tem questões sobre esses assuntos que eu dei hoje e sobre os assuntos da semana que vem. Quem já quiser ir respondendo, vai. Quem preferir esperar que eu termine o conteúdo todo para responder, espera também, tá? Aí nós vamos finalizar por aqui. Quem ainda não colocou o nome presente na lista, por favor, coloque aí, para que a Rinaldo e a Neide consigam fazer a anotação e o levantamento de todo mundo que está acompanhando o nosso curso, tá bom? Meus queridos, por hoje é só. Eu agradeço a presença de todos. Peço desculpa pelos imprevistos na internet, mas você sabe que são coisas que acontecem, e a gente continua, se Deus quiser, na semana que vem, com a nossa aula de língua portuguesa, para a gente continuar a sintaxe, tá bom? Boa noite a todos e até a próxima aula. Boa noite. Professor, Boa até a noite. próxima. Boa noite. Ele toda tarde estava lá em casa. Acho que para não estar em casa, tá? Boa noite para todos.